Para ver se para pastor de novo. Esse texto é um dos mais ministrados em todas as igrejas. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Eu estava em dúvida hoje que Deus falar com a igreja, quando o Senhor me levou sobre essa mensagem, e Deus quer falar com vocês nesta noite. E nós precisamos andar sobre o vale. Agora você vai entender. Ezequiel 37, verso 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Repita comigo: me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Só até aqui está bom. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, vem derramar o teu Santo Espírito entre nós, venha nos encher da tua graça, do teu Espírito Santo, vem fazer a tua obra nessa noite. Deus, eu abençoo essa igreja, eu abençoo essa congregação, eu abençoo cada casal, eu abençoo cada família, ó meu Deus, que haja prosperidade, que haja bênção nesse lar, tira toda contenda, toda maldição, toda inveja, que a bênção do Deus Todo-Poderoso derrame sobre cada um desses irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos se sentar, irmãos. Como eu já falei, irmãos, esse é com certeza um dos textos mais lidos, mais ministrados em toda a história. Esse é um dos textos que mais é ministrado em todas as igrejas. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre esse texto. Como diz Paulo, a mim não é penoso, para a voz da segurança, que eu os ministro as mesmas coisas. Amém. Irmãos, o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia já há muito tempo. E eu não sei se você já se sentiu preso, mas aquele povo estava cativo, numa terra de língua estranha. Eles foram todos transportados para a Babilônia. E a ordem de Deus era: vai para lá, cavem, façam vias, pomares, para vocês vão ficar lá muito tempo. E o povo, muitos deles estavam perdendo a esperança de restauração, muitos deles já estavam desanimados. Então Deus chama o profeta e leva ele em visão num vale. E quando nós lemos Ezequiel 37, a gente imagina um cemitério, mas não era um cemitério. Aquilo ali provavelmente foi um campo de batalha. Naquela época as batalhas eram corpo a corpo. E muitas vezes os corpos ficavam ali caídos. E ele foi levado provavelmente nesse campo de batalha. E ali havia um vale cheio de ossos sequíssimos. E Deus então fala com ele. E eu quero que Deus fale com você também nessa noite. E nessa noite, Deus quer que nós precisamos andar sobre esse vale. A primeira coisa que você tem que entender, irmãos, eu quero deixar bem claro hoje, que o vale, toda vez que eu estiver falando vale, é esta cidade. É onde você mora, é no seu bairro, é próximo da sua casa. Amém? Deus quer que a gente ande sobre esse vale. Você precisa andar sobre esse vale. E eu, falando com Deus, eu me recordando de Neemias, lá no capítulo 1 e 2, quando a Bíblia diz que Neemias estava muito triste. E depois de chegar lá em Jerusalém, sem contar nada a ninguém, ele saiu de noite. E ele foi fazer uma visita e olhar a situação, se era como ela havia ouvido. E só dele ouvir, houve uma reação. E ele, então, se era realmente, a coisa estava séria, ele andou, olhou pelos vales, foi pelos rios, olhou os muros, e ele deu uma olhada toda na cidade, sozinho à noite. E não contou nada a ninguém. E ele ficou alarmado com a situação. Deus quer que você ande por esse vale também. Deus quer que você olhe para esse vale. Porque esta cidade, irmãos, de dia é uma coisa, à noite é outra. Muitos já me contaram isso. A cidade em que nós vivemos, lá no seu bairro, próximo à sua casa, os vícios estão se multiplicando.
multiplicando, a prostituição está aumentando. Dá uma andada no seu bairro, na sua rua e veja como é que estão as coisas. Como é que você anda com a sua, para você ter uma perspectiva de como está a vida ao seu lado. Não estou falando para você andar e observar, ou é só para você dar uma olhada. Como o cinegrafista sai filmando tudo. Depois ele chega em casa, quando ele vai fazer um documentário, o que ele faz? Ele filma ali 8 ou 10 horas de filmagem. Ele chega em casa, lá no seu escritório, ele vai separar as imagens que ele realmente acha que é marcante, que o povo tem que ver. E ele vai então faz uma seleção de quem sabe 60 minutos, 20 ou 30, dependendo do tamanho da sua reportagem que vai ser exibida. Então assim, Deus quer que você saia filmando tudo. E você chega em casa, na hora da sua oração, você vai ter que tomar uma atitude. Deus quer que você se alarme com a situação atual. Nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos. Deus quer ver você chocado com essa situação dessa cidade. Tem dias que onde chegou um casal aqui na igreja, casal que eu falo, um rapaz, uma moça, não tinha mais que 13 anos a moça. O rapaz não tinha mais que 15 ou 16 anos. E a maneira como estavam se vestindo, se portando, eu me perguntei: cadê o pai e a mãe? Se fosse eu, pai, se fosse eu. Você precisa ficar chocado com o que está acontecendo nessa cidade. Olha só, Neemias capítulo 1, versículo 2. Neemias 1 e 2. Olha só o que diz em Neemias 1 e 2. Veio Anani, um dos meus irmãos. Olha só, veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Lembrando, irmão, que Neemias ele era copeiro do rei. Ele tinha uma situação boa. A sua vida e com aqueles que estavam próximos dele deveria estar muito bem, obrigado. Mas ele estava preocupado com os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Ele estava preocupado com aqueles que ficou lá na cidade destruída. Então Neemias, só de ouvir, ele chora e lamenta. O que você tem feito quando você vê o que está acontecendo na cidade? O que você tem feito? Só de ouvir, ele ficou alarmado e começou a orar e jejuar. E quando ele chegou diante do rei, ele era amigo do rei provavelmente, e o rei perguntou: o que há que o teu semblante está triste? Se tu não está doente, é tristeza da alma. O rei provavelmente tinha intimidade com esse homem, com Neemias. Isso quer dizer que ele era uma pessoa que sabia se portar em todos os lugares. Mesmo sendo judeu, estando na presença do homem ímpio, ele sabia se comportar e o homem sabia respeitar. Tem muito crente que é respeitado na igreja, mas na fora ele não é respeitado, porque na vida ele quer ser o mais santo, ele quer ser o melhor, quer ser aquela pessoa chata e nojenta que ninguém consegue conviver. Não dá se alguém chegar para você com o celular na mão e assistindo um vídeo pornográfico e te mostrar, você não tem que criticar, você tem que falar não para você e dar as costas. Você não tem que ficar falando toda hora, o tempo todo, que serve de Deus. O seu comportamento tem que dizer quem você é. Irmãos, os filhos de hoje precisam imitar. Infelizmente, eu estava estudando essa semana sobre pais e filhos. E os pais precisam entender que eles são o exemplo dos filhos. O seu filho, até determinada idade, vai imitar tudo que você faz. Então você tem que estar orando, você tem que pegar a Bíblia para ler,
Você não pode ficar só na TV, você não pode ficar só com o smartphone na mão, você precisa estar diante do Senhor, estar demonstrando a fé. Semana eu contei aqui um testemunho de um ator, que ele não crê em Deus, quando ele não crê em Deus, como a sua esposa, e dizendo ele, todo dia a esposa rezava o Pai Nosso, para ele largar a bebida. Fazia a sua oração de acordo com a sua fé para ela largar a bebida, para ele largar a bebida. Falou assim, eu não vou falar para você mais, mas eu vou continuar orando por você. Vamos dizer assim. E um dia eu estava no carro, sabe o que ele pensou? Ele falou assim, olha, bem que eu vou ter que, ele estava bebendo, falou assim, olha, eu vou largar a bebida. Sabe por quê? Porque a minha esposa é uma mulher de fé. E ela tem que passar a crença dela para os meus filhos. Ela tem que passar princípio para os meus filhos. Senão nossos filhos vão crescer sem princípio. E ele largou, não porque ele crê no Deus que ela crê, mas porque ele não quer ver a sua esposa. Ou se eu não largar, minha esposa pode perder a fé. E se ela perder a fé, ela vai perder a crença. E ela vai perder muitos princípios que ela tem, mas não vai passar para os nossos filhos. De uma maneira indireta, Deus tocou no coração daquele homem. E a vida dele foi transformada, seus filhos foram abençoados. Então o que você tem feito ao ver o estado dessa cidade? Qual é a sua atitude? Dor, lamento, choro. Neemias não viu, ele só ouviu. E começou a chorar. Diz o texto que ele chorou muitíssimo. Porque ele lembrou que os seus irmãos era a sua gente, cada um que você vê lá fora. Ontem a gente estava indo embora e nós passamos por uma outra rua agora, que agora a gente não tem nem escolha, você só pode passar por onde eles deixam, né? E tinha um monte de pessoas fazendo programa nas esquinas. Hoje, na hora que nós íamos embora, eu e minha esposa, nós vimos uma mulher totalmente embriagada, totalmente mal vestida. E eu falei, que pena, porque eu falei com a minha esposa, provavelmente deve ter família, talvez tenha até filhos. Que eu provavelmente deve ter, mulher de meia idade. Bom, o que nós estamos fazendo? Quantas crianças eu conheço aqui nesse bairro que estão entregues às drogas? Ah, eu estou orando, será que nós estamos orando de verdade? Olha só, depois que Ezequiel olhou aquele vale de ossos secos, que a primeira coisa que Deus falou, filho do homem, você vai lá e olha, o Senhor levou ele em espírito ao vale cheio de ossos secos, me fez andar por eles. A hora que ele andou por ele, Deus fez uma pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E aí? Ezequiel 37:3, e me disse, filho do homem, poderão viver desses ossos? E eu disse, Senhor, não sabe. Depois que Ezequiel andou, que ele foi lá e entendeu a situação daqueles ossos, e viu que não tinha esperança mais, viu que nem tinha carne, não tinha nada mais. Já viu o osso seco? Aí eles estavam sequíssimos, há muito tempo que estavam no sol e no sereno. Só que ele viu o estado daqueles ossos. E a grande questão é, ele sabia quem era o seu Deus. Aleluia. Deus faz a mesma pergunta para você hoje. Esse vale tem esperança? Agora a gente fala da resposta de Ezequiel. Por que Ezequiel respondeu isso? Essa é a grande questão. Esses ossos têm esperança? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Esse vale tem esperança? Ontem parece, falei na casa do Natanael lá, parece que os carros da cidade inteira estavam ali próximo à pecuária. Tinha um congestionamento enorme, como eu nunca vi. Naquela região ali não. Será que se fosse um culto estava assim? Ezequiel sabia o estado dos ossos. Mas a grande questão é, ele sabia quem era seu Deus. Por isso que ele disse, Senhor, tu sabes. Ou seja, se o Senhor falar que tem esperança, se o Senhor
falar que não tem, não tem. O que adianta, irmão, você saber o estado que você se encontra, o seu problema, mas você não acredita mais na solução? Muita gente aqui dentro, talvez entre nós, está aqui na igreja há muito tempo, mas não acredita mais numa mudança. Eu já passei por isso. Falar, meu Deus, não tem solução. Tem coisas que eu falo, não tem solução. Mas aí eu volto atrás, mas se eu falar isso, então eu vou estar falando um problema maior com o meu Deus. Eu não posso. O meu Deus é maior. Amém. O meu Deus, ele pega. Eu te pergunto, já falei aqui demais sobre essa história, não vou te falar de novo. Será que Davi, quando estava lá em todas as noites que ele passou pastoreando a ovelha do seu pai, muitas vezes no sereno e na chuva, passando frio, e a única consolo que ele tinha era a sua harpa e os louvores que ele cantava. Será que em algum momento da vida dele, ele sonhou, um dia eu vou ser rei dessa nação, um dia eu vou ser o rei dessa nação, eu vou ser ungido pelo profeta Samuel? Será que isso passou pela cabeça dele? Mas nem sonho. Esse caminho diz, aquilo que você nem imaginou, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. E Deus tem preparado para você coisa grande. Porque há esperança. Olha só o que está escrito em Jó 14, verso 7. O que está escrito em Jó 14, verso 7? Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Irmão, tem esperança até para a árvore cortada. Por que o seu problema não vai ter solução? Por que não vai ter esperança para você? E segundo Colossenses 1, a Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem Jesus na sua vida. A árvore foi cortada, mas ao cheiro das águas ela vai brotar. Deus vai fazer brotar na sua vida a esperança. Aleluia. Vocês viram como estava a árvore aqui fora? Grande, enorme. Mandamos o jardineiro lá, ele foi lá e podou tudo. Não ficou nada. Ele viu o carro ali de baixo, achou ruim. As folhas já estão tudo verde de tinta. E olha que nem choveu. Quando chover, é rapidinho. É o que a Bíblia diz, a esperança, irmãos. Você não pode perder a fé. Você não pode, como diz o José, não pode faltar com a fé. Não pode faltar com a sua fé. Você precisa andar na luz. Você precisa enxergar a esperança em Cristo. Olha o que está em Jó capítulo 11, verso 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Tem que haver esperança, irmão. Se nós não andarmos debaixo dessa esperança, de que adianta você orar? De que adianta você jejuar? De que adianta você consagrar? Você quer ver como o cristão ele tem esperança? Olha em Provérbios 14, 32. Coloca aí. Provérbios 14, 32. Olha só como que é a sua fé. Como é que a sua fé tem que ser. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Amém. Até na morte o servo de Deus tem esperança. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi condenado à morte porque não queria se curvar diante da imagem que Nabucodonosor fez. E falou assim, olha, meu Deus, a quem eu sirvo? Se ele quiser me livrar, ele me livra dessa fornalha e da tua mão. Se não, vamos morrer satisfeitos. Ele estava dizendo, a minha morte tem esperança. Eu estou para morrer, mas eu tenho esperança no meu Deus. Aleluia. O servo de Deus tem que ter esperança até na morte. Cadê a sua esperança, irmão? Cadê a sua fé? Inverti os melhores. Eu já eduquei meus filhos, já criei, já cumpri com o meu papel. Agora os netos estão chegando. E agora a gente fica preocupado, né? Como é que vai ser quando eles estiverem na idade deles? Se o mundo está como está, como é que vai ser? Mas eu preciso crer que o meu Deus, aquilo que eu passei para os meus filhos, aquilo que eles aprenderam com a igreja do Senhor, aquilo que Deus pôs em seu coração, vai surtir efeito. E aquilo ali, o seu Deus, o nosso Deus, vai fazer um milagre naquela vida. Amém. Como eu falei a semana na vida de Ruth, por que Ruth se apegou com Noemi?
Porque ela viu em Noemi o que ela não viu em ninguém. Ruth estava disposta a abandonar seu país, a abandonar a família, a abandonar tudo para seguir uma velha. Vamos dizer assim, sem entender. Que foi isso? Noemi falou: já sou velha e não tenho filho mais. Se eu tivesse nova, não era para ser ainda. Ruth se dispôs a seguir uma mulher de avançada idade. Sabe por quê? Porque aquela mulher tinha ninguém, ela nunca viu ninguém. Olha, onde você for eu vou, onde você for morrer eu vou morrer. O teu Deus agora é o meu Deus. Amém. Isso é porque aquela mulher mostrou alguma coisa. Você tem que ter esperança. Eu te pergunto, há esperança para esse vale, para essa cidade? A esperança que nós vemos aqueles que estão lá na boca de fogo aqui na igreja, cantando e louvando. A esperança de ver aqueles que estão na prostituição aqui, adorando a Deus. Porque está acontecendo muito o caminho inverso, irmãos. Toda vez que eu vou orar, eu lembro de 5 ou 6 que estavam aqui e não está mais. Estão no mundo. Alguns estão no meio intermediário. Mas não tem meio termo. Ou serve a Deus, ou não serve. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Então Deus quer que você profetize sobre esse vale. Amém. Deus falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza sobre esse vale. E Ezequiel profetizou. E como nós sabemos, ouviu-se um ruído, osso juntou a seu osso. Olha só, uma palavra que tem tanto poder, que você prega para alguém e ele não escuta. Mas quando Deus fala, meu servo, que se você falar, o que a Bíblia diz quando Jesus Cristo ia chegando em Jerusalém? O povo mandou que eles se calassem, e estava dizendo: Hosana, filho de Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Começaram a exaltar a Cristo, mandaram que eles se calassem. O que Cristo falou? Se esses se calarem, as pedras clamarão. Deus vai levantar clamor de algum lugar. Quando Deus quer falar, você pode falar que Deus vai fazer a obra. Ezequiel profetizou e os ossos ouviram. Osso ficou com o seu osso. Glória a Deus. E fez um exército em pé. A carne cresceu, mas era um povo sem vida. Aí Ezequiel profetizou de novo, o Espírito entrou. E ele ouviu o vento dos 4 cantos, e o Espírito começou a entrar naqueles corpos. Deus quer que você comece a profetizar. Deus quer que você comece a profetizar, igreja. Deus quer que você profetize. Deus quer que você profetize para a sua família. Aleluia. Deus quer que você profetize para os seus irmãos, para os seus filhos. Pastor, o pessoal fala que santo de casa não faz milagre. Em primeiro lugar, nós não somos santos em sua totalidade. Nós somos santos porque o Senhor nos separou. Nós continuamos ainda debaixo do pecado. Mas nós somos pecadores, irmãos. Então você pode pregar. Quando Deus falar, prega para a sua família. Seja o exemplo para a sua família. Seja o exemplo para seus filhos. Seja o exemplo lá na sua escola. Como é ruim quando o pai é chamado na escola para resolver um problema. Chama primeiro a mãe, para resolver chama o pai. É ruim. Mas como seria bom se chamasse você lá na escola, você, olha, o que é que você me conta, o que é que você fez para que seus filhos sejam tão diferentes, para que eles sejam tão obedientes, tão abençoados. Amém. Não falam mal de ninguém, tudo que pede ele faz, mas isso quase não acontece. Sabe por quê? Porque nós pais estamos falhando em algumas áreas da nossa vida. Você precisa aprender que você precisa profetizar. E a primeira profecia para você é você profetizar com o seu testemunho, com a sua vida. Como diz Pedro em 1 Pedro 2: aquilo que eles falam mal de vós, olhando o vosso proceder, eles glorifiquem ao Senhor. Pode falar mal, mas quando eles olharem para o seu comportamento, vai falar diferente. Então é hora de você começar a clamar. É hora de você profetizar. Não lembra daquela canção? Deus sara esta nação. Nós vamos falar: Deus sara essa cidade com o seu
Deus olhou para esta cidade e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão. E aí, liberando do teu poder. Peça a Deus passará essa nação. Peça a Deus passará a sua família, irmão. Eu sei que você tem parentes e amigos que não servem a Deus. Mas Deus está falando, não pare de clamar por eles. Não pare de orar por eles. Tem gente que está desviado, está afastado. Não pare de orar, não pare de clamar. Aleluia. Porque há esperança para a água cortada. Porque ainda com o cheiro das águas, ela não vai renovar. Você tem que ter esperança. Você não pode se esquecer dessa promessa. Quando a coisa te apertar, creia. Vai lá no livrinho, Jó e leia. Há esperança para a água cortada. Eu tenho que haver esperança para mim também. Se você cair em pé, nós vamos estar participando da ceia aí.